Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos falar sobre o reconhecimento do casamento civil no Brasil entre pessoas do mesmo sexo. E para falar sobre esse assunto, eu converso de forma virtual com o Dr. Stefano Ferreira, que é advogado. Olá, doutor, seja bem-vindo. Tudo bem, como vocês estão? Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de tratar de um tema tão delicado e tão importante para a sociedade moderna brasileira e mundial, né? Eu que agradeço, doutor, por ter aceito o convite. E para começar, então, fala um pouco para a gente sobre a legislação. O que nós temos hoje, então, relacionado ao casamento homoafetivo, pessoas do mesmo sexo? Tá bom, vamos falar sobre a questão do Instituto do Casamento. O casamento, olhando de maneira geral e aplicada, é a constituição familiar e crescimento de uma união. Na lei, consta, no artigo 3º da Constituição Federal, consta entre homem e mulher. Porém, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, trouxe uma nova visão devido às demandas que estão acontecendo com a sociedade moderna. A gente sabe que a sociedade ela evolui, com isso novas experiências, novas situações vão acontecendo e com isso o CNJ trouxe a resolução para pacificar o entendimento e resolver uma questão da união de pessoas do mesmo sexo. O Conselho Nacional de Justiça trouxe a resolução 175 de 2013, aonde os cartórios podem e devem fazer a união entre pessoas do mesmo sexo, tendo total valia e total direitos de uma pessoa que contribuiu o casamento hétero, por exemplo. Uhum. Os cartórios, então, eles passam a ser obrigados, ou seja, né, eles não podem se negar a fazer um casamento homoafetivo, é isso? Exatamente. Ficou até meio receosa você em falar a questão de obrigado, mas é esta a palavra sim. Os cartórios são obrigados a prestarem os serviços que são determinados. E hoje também consta no rol, né, de trabalhos e serviços que devem ser prestados a questão do matrimônio, independente da orientação sexual, independente do sexo. Tanto o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quanto o casamento de pessoas que não têm o mesmo sexo. O que era chamado do casamento tradicional. Acredito que, com o tempo, a questão do casamento em si, o próprio casamento, ele já é uma questão de tradição. Então, independente das pessoas serem do mesmo sexo ou de sexos opostos, a questão do casamento sempre será tradicional. E a obrigatoriedade do cartório ele é muito grande, podendo até mesmo sofrer sanções caso se negue a celebrar o casamento. Por isso que existe a resolução do CNJ. Doutor, e já foram registradas denúncias de pessoas que tiveram ali o casamento negado ou sofreram algum tipo de discriminação? Sim, com certeza. Por este motivo, devido antigamente, quando não tinha esse entendimento pacificado, essa questão do casamento homoafetivo, ele era analisado caso a caso de forma judicial, ou seja, a pessoa ia até o cartório para tentar efetuar o casamento e não conseguia efetivar o casamento, formalizar, que é o formalizar esse contrato, o casamento ele é um contrato, e não conseguia. Com isso, ele tinha que ir até a justiça para fazer essa solicitação e havia até mesmo divergências de entendimentos. Com isso, o cartório ele escolhia se faria ou não. Com isso, quando veio a obrigatoriedade, surgiu também a necessidade de atualização dos serviços do cartório. E caso o cartório se negue, ele pode sofrer uma sanção administrativa, ocorrendo a suspensão dos serviços, uma questão também de suspensão administrativa, vai responder pela corregedoria no Superior Tribunal de Justiça e também pode perder até mesmo a sua licença, a sua atuação no meio dos mercados de tabelionato. Doutor, eu queria que o senhor explicasse também a diferença do casamento, esse que é feito, então, ali no cartório, com a união estável, que também tem o reconhecimento no cartório, não é? Sim. A união estável, ela pode ser a formal ou a questão de fato e direito. O fato de uma pessoa ter um relacionamento público constante com alguém duradouro já é caracterizado a questão da união estável. Mas quando existe a formalização em cartório, eu até mesmo, vou até dar uma visão mesmo pessoal. Quando você vai formalizar a união estável, é como se fosse um casamento, onde você vai deixar tudo formalizado, que existe um relacionamento entre duas pessoas.
Quando a pessoa tem essa união estável e pretende fazer com que ela vire o casamento, você vai ter o mesmo trabalho como se ela tivesse casado. A única diferença que tem é que realmente a dissolução de uma união estável ela é muito mais simples. Mas a questão da transformar, né, o casamento da união estável, a união estável em casamento, é tudo feito em cartório e exigem até mesmo os mesmos documentos. Então, é possível fazer essa transição de união estável Sim. para o casamento. Sim, sim. Adquirem mais direitos, fica uma coisa mais formal. A principal diferença, claro, vão vir várias questões envolvendo a questão de ter uma coisa formalizada de um instituto jurídico muito mais reconhecido, apesar de ser totalmente reconhecida a união estável. Uma coisa interessante que vem, uma mudança que vem, na união estável as pessoas não adquirem o nome do parceiro. E já no casamento ela pode optar, de repente eu quero ter o nome do parceiro também. E ela vai adquirir também todos os direitos que trazem relacionado à herança, relacionado à igualdade de partilha de bens, até mesmo em caso de óbito de um dos cônjuges, né? Então fica uma coisa totalmente formalizada. Necessário somente apresentar a documentação correta. No caso da união estável, o que acontece que o senhor falou que tem ampliação dos direitos quando tem o casamento? Sim. Qual a diferença? Então, o que essa pessoa não tem se ela estiver apenas em uma união estável? Vamos falar assim, na minha questão de, ele complementa até mesmo essa questão da vontade, que eu citei o exemplo, da questão de adquirir o nome do cônjuge. Ele pode conseguir também adquirir para si, ambos terem o mesmo sobrenome, né? E tem a questão de que, relacionado à união estável, ela mesmo sendo um instituto reconhecido, muitas vezes até mesmo para ser feita uma partilha de maneira geral, às vezes é necessário acionar a justiça. Claro que nós sabemos que também a questão do divórcio, ele é feito judicial. Mas os benefícios e o reconhecimento, até mesmo a mudança do estado civil, ela só se torna com o casamento. Uma pessoa ela tem união estável, o estado civil dela continua de toda forma, de maneira formal, solteiro. A partir do momento que ela se casa, ela passa a ser casada. E outra coisa, adquire o sobrenome e também um rol de direitos que ela vai adquirir relacionado a partilhas que ficam muito mais simplificados em pé de igualdade com filhos e com herdeiros relacionados a tudo que o cônjuge tinha, ou de repente tinha, que pode ser duas situações. Pode ter a questão do divórcio e a questão do óbito. E a questão um principal ponto também, relacionado à união estável, que o cônjuge vai ter direito a tudo que foi constituído. E já no matrimônio ele pode adquirir direitos sobre tudo que o outro cônjuge tinha também. Interessante, é mais completo, né? Sim. E, doutor, em relação a a participação de benefícios trabalhistas, por exemplo, né? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa, ela tem o direito ao plano de saúde, por exemplo. Sim. Quando ela é casada, entram ali os beneficiários, que seria, né, no caso, de um homem, a esposa e os filhos, mas no caso do casamento com a pessoa do mesmo sexo, é o mesmo direito? Exatamente os mesmos direitos, tanto que não teria tanto, claro, cada conquista para a questão das minorias, ela é muito valiosa, né? Mas o principal ponto é realmente ter direito de usufruir tudo daquilo que uma pessoa que é casada com uma pessoa do sexo oposto tem, como é o caso de questão, você até que citou a questão trabalhista, eu vou dar um exemplo interessante. A questão trabalhista, vamos lá, a pessoa tem o plano de saúde, ela tem o direito de colocar o seu cônjuge. Então é muito interessante ter essa formalização, seja união estável ou seja em casamento. Então ela vai ter o mesmo direito. E relacionado até mesmo à questão trabalhista, por exemplo, olha que interessante. Uma pessoa que ela tem uma união estável com outra, caso essa pessoa, esse outro cônjuge ocorra a questão do divórcio, o cônjuge que tinha uma ação trabalhista por tempo anterior ao período do matrimônio, este outro, a pessoa da união estável, não terá direito. Caso tenha ocorrido o casamento e ocorreu o divórcio, essa pessoa que está divorciado tem direito, porque mesmo havendo a questão do período antecedente ao início da relação, ocorreu durante a relação e o casamento ele traz essa aquisição de direitos de mesmos bens que tinham anteriormente. Depende, claro, do regime de casamento. Tudo, no direito tudo depende, mas fica uma coisa muito mais completa, o casamento do que a união estável e muito mais fácil de você exigir o seu direito. No caso do divórcio, muda alguma coisa
até se a pessoa tem apenas uma união estável, que daí, na verdade, eu acho que então não acontece o divórcio, né? É só uma separação. Então, é o seguinte, depende. A união estável é que funciona. O casamento, para a pessoa ser casada, é somente formal. A união estável, ela pode ser união de fato e de direito. Se for uma união somente de fato, aí a pessoa saiu de casa, terminou a união estável. Caso tenha um reconhecimento, tenha formalizado a união estável, é necessário entrar com um pedido, uma ação judicial também, que é a dissolução da união estável. É como se fosse o mesmo termo, a união estável, tanto quanto o casamento. União estável pode ser considerado como se fosse uma sociedade. Quando ocorre uma empresa e o seu sócio sai, ocorre a dissolução da sociedade. E isso que acontece, que é a mesma premissa da união estável. Uhum. Doutor, essa questão de ter, então, os casamentos, né, pessoas do mesmo sexo, feitos no cartório, isso é por uma determinação de lei foi uma decisão e isso pode ser revogado? Ó, vamos lá. Vamos pegar dois pontos interessantes. Tanto a lei que prevê a questão de quem pode se casar, que é o artigo 3º da Constituição Federal, ele pode ser alterado também. Porque mesmo sendo uma lei, ele não é uma cláusula pétrea. Então pode ser alterado, pode ser acrescentado, como os diversos artigos de lei, por não ser uma cláusula pétrea. A questão também que veio a resolução, uma decisão pacificada do CNJ, que é a resolução 175 de 2013, 11 anos atrás, ela também pode ser revista, pode ser acrescentada. Por isso, tanto que existe até mesmo agora, em 2024, 11 anos depois, essa questão dessa evolução do reconhecimento das relações, ocorre agora a bancada da família, por exemplo, a questão federal, que está tentando rever esse direito das pessoas do mesmo sexo constituírem o casamento, o Instituto do Casamento. Então a gente vê que veio uma evolução, um reconhecimento há 11 anos atrás e agora pode vir esse chamado retrocesso, ao meu ver, que é tirar esse direito de pessoas que estão adquirindo. Porque a gente sabe que a sociedade ela é mutável, ela evolui, diversas coisas que não estão previstas em lei, elas vão acontecendo. Aí que entra a figura do superior, do CNJ, do Tribunal de Justiça Superior, para quê? Para ver essas situações específicas, porque a vida ela é muito complexa. Uhum. Mas o senhor acha que até, né, quem acompanha essa área, quem né, vê as decisões e as discussões, o que o senhor acha? Que caminho que deve levar? Continuamos então com essa decisão ou há uma grande possibilidade de mudança? O que o senhor acha? Eu acredito que não há. É uma minoria, a gente sabe, uma quantidade grande, porém é inferior à situação geral. Realmente seria um retrocesso, seria uma perda de direito. Nós temos uma questão de uma minoria conquistando direitos. Se tirar esse direito da minoria, sendo que não existe uma justificativa para que seja retirado aquele direito, o que está prejudicando, o que está alterando? Tem até um ponto interessante que eu quero trazer aqui para todas as pessoas que estão acompanhando. Somente uma questão. Eu sou uma pessoa que eu vejo a sociedade de uma maneira muito ampla, de maneira macro. Existe até mesmo uma questão que é colocada, no qual pessoas do mesmo sexo, que elas constituem o direito à adoção também, né? A questão partilha de bens, adoção. Caso ela tenha uma criança, um filho adote uma criança, que essa criança teria uma tendência maior a se tornar homossexual. E aí eu trago um ponto. Os homossexuais, eles são filhos de heterossexuais. Então, existe uma complexibilidade muito maior que simplesmente a questão da união. Entendeu? Doutor, o que influenciou e de que maneira influenciou o direito de família essa decisão? O senhor já trouxe aqui para a gente alguns aspectos, né? Mas, no geral, tivemos impactos na lei específica do direito de família? Perdão, não entendi o ponto final, ficou um pouquinho baixo o seu áudio. Pode repetir, a questão, o impacto no direito de família. Se essa decisão, então, de casamento de pessoas com o mesmo sexo, se mudou alguma coisa na legislação de família. Sim, vamos lá, na Constituição, vamos colocar da maneira seguinte, da aplicação prática, melhor, vamos colocar assim, na aplicação prática, realmente só abrangiu a questão de que pessoas que fazem parte daquele núcleo, porque não houve uma alteração do direito. Os direitos são os mesmos. Não foi nem as pessoas que já tinham matrimônio não perderam direitos. Somente aqueles direitos abrangiram para outro grupo de pessoas que também
tem o relacionamento, que tem a família, a constituição da família, tem interesses familiares, tem a construção juntos de patrimônio, de evolução de família, de conhecimento. Então, o impacto negativo não houve nenhum. Só houve uma inclusão, uma nova maneira da gente enxergar pessoas que antigamente não eram tidas como família e agora fazem parte daquele instituto familiar. Com isso, adquiriram direitos. E a questão da partilha, por exemplo, que é muito importante, a gente sabe que no casamento, quando a pessoa casa, ela não tem a intenção de ocorrer o divórcio. Mas nós temos agora mesmo rolando uma questão até mesmo muito midiática, que até o Dr. Nelson Williams está cuidando, que é relacionado ao reconhecimento da união estável do companheiro, comprovadamente, entre aspas, do Gugu Liberato. Então, só vem essas questões realmente de aquisição e conquistas de direito de um grupo que era de fato, mas não de direito. Portanto, o impacto negativo não houve, somente uma inclusão. Doutor, vamos falar sobre a questão da adoção? O senhor até já trouxe, né, um pouco sobre isso, mas muda alguma coisa quando um casal chega ali, se inscreve para adotar uma criança, quando, assim, em comparação ao casal hétero, há alguma diferença? Não há hoje não há mais nenhuma diferenciação. Caso ocorra, isso seria até mesmo crime, preconceito. Né? Não pode ocorrer nenhum tipo de distinção, desde que a documentação e as condições da pessoa estejam dentro dos requisitos exigidos para que ocorra a adoção, ela deve ser analisada da mesma maneira como se fosse um casal tanto homoafetivo quanto um casal heterossexual. Ela tem que ser analisada da mesma forma. Como eu falei, os direitos são exatamente os mesmos, os documentos são exatamente os mesmos. Posso até listar para você. Posso listar agora os documentos que precisa para fazer o casamento? Quem quer? Sim. Olha, para você que está precisando, pensa aí em fazer o casamento. E é bem interessante que existe até uma curiosidade nesse meio da questão dos casamentos também. Você tem que estar em pleno direito dos seus direitos civis, mas não eleitorais. Olha, não é exigido que você seja um cidadão. Você só tem que ser uma pessoa civil. Eu explico para vocês. Você tem que apresentar a sua certidão de nascimento, sua certidão de casamento averbada, caso seja divorciado, certidão de casamento averbada, caso seja divorciado, tudo corretamente. Então, existe uma questão bem interessante, que aí vem a diferenciação. Apresentou, claro, documento de residência e também CPF e RG. Mas uma pessoa que ela vai se casar, ela não precisa estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Eu vou dar até mesmo um exemplo. Uma pessoa que ela está cumprindo uma pena, ela tem suspenso os seus direitos eleitorais, mas ela pode constituir o matrimônio ou até mesmo preso durante o cumprimento da sua pena. Então você tem que somente estar em pleno gozo das suas atividades civis, dentro do que foi exigido, não ser casado com outra pessoa, senão seria um crime, né? Seria a bigamia. Mas na questão eleitoral não é exigido. E para a pessoa ser considerado um cidadão, ela tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Ela tem que poder ter o direito de votar e ser votado. Então não é necessário a capacitação civil plena. Basta que seus documentos estejam regularizados e dentro da questão do seu estado civil, se você era casado e ocorreu a formalização, a averbação do seu divórcio, entre aspas. Interessante isso. E doutor, de que maneira a LESP pode ajudar até na garantia dos direitos que já foram adquiridos, o papel da LESP nesse processo? Existe uma questão da união, realmente, de todas as pessoas, tanto de uma instituição extremamente reconhecida como a LESP, ela tem um reconhecimento incrível. A LESP, a OAB, o Congresso Nacional, as pessoas que podem fazer um peticionamento falando, olha, gente, o nosso interesse, a vontade do povo é que mantenha os direitos, pelo contrário, eles sejam ampliados. Eu vou citar para você aqui qual seria um direito. Só tem um direito que eu acho que não vou nem citar, uma situação que eu acho meio complexa de se dizer, que, por exemplo, uma pessoa que ela é hoje, uma pessoa que ela chega para fazer uma doação de sangue e ela se identifica como homossexual, ela não pode fazer a doação de sangue.
né? Então, acredito que, de repente, poderia ser revisto isso com questões de exames. De repente, como uma pessoa ela tem uma orientação sexual, passaria por uma questão de um exame mais criterioso para se enquadrar. Por quê? Porque a questão de quando uma pessoa faz uma doação de sangue, por exemplo, ele está fazendo uma doação, fazendo uma atitude de amor para ajudar o próximo, sem ganhar nada, diferente dos Estados Unidos, que lá eles até ganham para doação de sangue. Então, essa união da sociedade diante de direitos que a gente está vendo a evolução da própria sociedade é extremamente importante para que não ocorra o quê? Um retrocesso. Nós temos os direitos das mulheres que foram conquistados, que estão sendo conquistados, e é uma luta muito grande. Proteção feminina, que realmente não é frágil, mas eles são os que sofrem mais com questão de falta de direitos e falta de reconhecimento de igualdade. Então, onde tiver a questão do que está sendo uma luta por direito, a sociedade deve se unir para que tenha essa evolução. Porque o que traz a evolução de um país é uma sociedade evoluída. Uhum. E, doutor, aqui na Lesp, inclusive, tem uma frente parlamentar que foi criada em defesa dos direitos da população LGBTI+. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso muito, né? Também, de ter essa frente parlamentar que vai discutir. Normalmente o que acontece é isso, uma frente, para quem está em casa, né, entender melhor, a frente parlamentar ela é um instrumento aqui do Legislativo que traz uma demanda, e essa demanda é discutida pelos parlamentares durante algumas reuniões, acontecem algumas investigações, ouvem-se pessoas especializadas na área para depois a criação ou de uma política pública, de um projeto de lei que vai pautar ali, na verdade, as questões das políticas públicas. Tendo aqui, doutor, dentro da Lesp, uma frente parlamentar para discutir esse assunto, para trazer essas questões, tanto de preconceito ou da própria garantia de direitos. O que representa isso? Isso é de suma importância. Quem melhor para procurar os seus direitos, reivindicar os direitos, do que aquele que sofre na pele? Vou trazer para vocês até mesmo uma fala do Denzel Washington, quando perguntaram para ele sobre o diretor de um filme que ele fez, acho que foi eu não recordo o nome do filme agora, e falou por que tinha que ser um diretor negro. É uma questão de raça? Ele falou, não é questão de raça, é questão de cultura. Quando uma pessoa ela sente aquilo na pele, ela traz uma visão, uma aplicabilidade muito mais complexa e completa e sensível do que uma pessoa que está analisando de fora. Uma pessoa que ela sofre, como é a questão dos homossexuais, ou as pessoas que estão aí na luta realmente pelos direitos da minoria, perdão pessoal, da minoria, realmente é muito importante ter essa sensibilidade, esse envolvimento para que tenha o entendimento, porque a perspectiva de quem olha sendo heterossexual é uma perspectiva para quem é homossexual e sofre com discriminação, com falta de direito, com violência, é outra. Então é extremamente importante que tenhamos, sim, representantes da bancada da LGBTQI+, a questão da bancada também dos indígenas, a questão da bancada das pessoas que defendem as minorias, que estão aí buscando pelos seus direitos. É de suma importância. Por quê? Porque eles estão em pontos, em lugar de fala, pontos que realmente não vai estar na esquina, eles estão nas Lesp. Eles estão aí falando, eles estão discutindo aonde as coisas podem se tornar grandes e alcançar a importância na discussão que é necessária. Inclusive, doutor, a Lesp tem hoje, né, uma das casas legislativas que tem mais representantes LGBTQIA+. Inclusive, tem um projeto de lei que é da deputada Paula, da bancada feminista, do PSOL, é o projeto de lei 1054 de 2023, então recentemente protocolado, que institui a política estadual de proteção à população LGBTQIAPN+, aqui no estado de São Paulo. E até o nome dele é Armário Nunca Mais. Então, para falar sobre desenvolver essas políticas públicas, também da aceitação da população. Fala um pouco disso para a gente, né? Ter, então, claro, projetos que, quando até fala, né? Armário nunca mais. É uma questão que se fala ainda, né? Sim, sim. E a gente pegando de uma maneira da aplicação prática. Armário nunca mais. Muitas pessoas que são a orientação
homossexual, que são homossexuais, né? Eles têm uma questão, muitas vezes, se manterem uma questão restrita por medo de preconceito. Aí tem a questão social, mas tem a questão profissional também. Muitas empresas hoje, dependendo da orientação sexual, elas não vão contratar aquela pessoa. Então, se a pessoa ela não tem como se manter, como que ela vai se realmente mostrar para o público quem ela é? Realmente ela se libertar, sabendo que ela pode sofrer represálias por aquela orientação sexual, por aquela coragem de ter tido e colocado para fora quem ela realmente sente. Isso é extremamente importante porque uma pessoa que ela se sente reprimida, ela pode se tornar até mesmo uma pessoa depressiva. A gente sabe que a depressão ela é a doença do século, é a doença que está aí no mundo moderno. Então, uma pessoa que ela está totalmente reprimida, independente de qual seja a situação, dependendo, muitas vezes é um problema com os pais, é uma questão de problema com ela mesma, é necessário que haja essa oportunidade de, independente da orientação sexual da pessoa, que ela tenha as mesmas oportunidades de uma pessoa que não é. Independente de qualquer que seja orientação sexual, cor, raça, ela tem que ter os mesmos direitos e oportunidades. Então é extremamente importante que tenha essa questão do armário, não armário nunca mais, não se manter preso dentro de si, que o armário seria uma prisão interna, que é a pior prisão que existe, é uma solitária mental. Seria a questão de se manter no armário, ou se manter limitado a uma pessoa. Isso realmente é inadmissível e é extremamente importante que existam projetos como esse, que sejam analisados e que sejam colocados em práticas, projetos que venham beneficiar o povo em si. Eu assisti um filme, pessoal, é um filme que eu realmente achei extremamente injusto. Chama Jogo da Imitação. Era um gênio matemático que ele conseguiu decodificar as mensagens que os nazistas faziam para que tivesse o ataque ao povo, à união, né, contra os seus opositores, né, os seus inimigos, que era o restante do mundo. E ele conseguiu decodificar essa questão dessa comunicação. Com isso, ele conseguiu eliminar diversas ofensivas que a Alemanha nazista fazia na Segunda Guerra. Só que o final dele foi muito triste. Quando foi descoberto que ele era homossexual, nunca tinha cometido nenhum crime, ele frequentava um bar homossexual, ele foi condenado à castração química e faleceu em 2 anos. Então a gente vê uma pessoa que teve uma participação na história da humanidade fundamental devido apenas à sua orientação sexual ter pagado com a própria vida. Então é necessário que haja uma evolução, não uma involução. E até, doutor, relacionado a isso, a Alesp também tem algumas medidas pensando na segurança dessas pessoas. Olha, uma lei, que é a 10.948 de 2001, prevê a punição em âmbito administrativo à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E a proposta, então, do deputado antigo aqui na casa, Renato Simões. E também tem um decreto estadual que estabelece a obrigatoriedade sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado. Ou seja, o Estado se comprometendo também, tanto com respeito quanto com a segurança. É muito interessante, pegou esse ponto, o tratamento pelo nome social. Outro direito que foi adquirido até mesmo para fazer as mudanças no cartório é referente a essa questão da modificação do nome social sem a necessidade de apresentar atestado médico ou até mesmo um comprovante de redesignação sexual. Essa é uma nova conquista, então a gente vê. A pessoa tem que ter o direito de ela se portar como quer, desde que não ultrapasse o direito do outro. A gente tem que entender uma seguinte situação. Hoje, muitas pessoas, elas rogam pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a sua termina quando inicia o direito do próximo. Então, a pessoa, ela tem o nome dela, ela deseja ser chamada daquela forma, ela tem que ser chamada pelo nome. É uma coisa muito chata. Vamos pensar uma coisa, qualquer pessoa
Você está aí, eu vou ficar falando, ô Márcia, então Márcia, porque não gosto do seu nome, para mim o seu nome é Márcia, eu olho e vejo a Márcia. Não, você tem o direito de ser chamada pelo seu nome de registro e o nome que você se identifica. E a questão do regimento interno e até mesmo a questão do decreto, é como eu falo, quando protege os direitos, reconhece o direito de uma minoria, ele é extremamente fundamental e deve ser abrangido. A questão de órgãos públicos, eles têm que servir como exemplo na questão do tratamento e respeito aos homossexuais e às pessoas que se indicam de forma diferente, se identificam de forma diferente. Bom, eu quero agradecer a participação hoje aqui no Alesp Cidadania do advogado Dr. Stefano Ferreira. Muito obrigado por falar com a gente sobre essa questão, né? Tanto dos casamentos feitos ali no cartório e também o que implica tudo isso. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite aqui nessa casa tão importante. Como eu falei, aonde as coisas realmente acontecem, elas devem ser ditas. Agradeço muito a todas as pessoas que acompanham e vou passar minha rede social aqui, quem quiser me acompanhar, Dr. Stefano Ferreira no Instagram, Dr. Stefano Ferreira com S mudo, me acompanha, trazendo sobre questões novas, modernas, até mesmo a questão como redes sociais, que veio aí para revolucionar esse mercado, como a gente está aqui online falando com vocês. Muito obrigado e tenha uma excelente vida. Obrigada, doutor, para o senhor também. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.